Na terça-feira, ao meio-dia, o céu de Olinda estava úmido com uma garoa fina caindo sobre as ruas de pedra antigas do bairro Rua do Amparo. O aroma de café torrado da esquina misturava-se ao som distante dos tambores de maracatu, vindo de um grupo ensaiando para o carnaval. Na pequena sala de aula da creche Pequenos Girassóis, a professora Eugênia Soares estava ajoelhada ao lado da mesa, ajudando a pequena Sofia a montar blocos de madeira formando um castelo do entardecer. De repente, o ronco de um motor de moto ecoou na ladeira do lado de fora, e bam! Um estrondo vidros, estilhaçando por todo lado. Um homem e sua moto azul caíram bem no meio da sala, felizmente sem ferir ninguém. As crianças ficaram em silêncio por alguns segundos, até explodir em gritos animados. O homem que voa! O homem que voa! Ele se levantou com dificuldade, tirando o capacete e cabelos castanhos bagunçados, olhos verdes brilhantes. Mateus Albuquerque. A camisa branca estava suja, alguns arranhões no braço, mas o olhar foi direto para a professora imóvel, abraçando um menininho. Mateus sorriu sem jeito, voz rouca, porém firme. Desculpe. Não era minha intenção interromper a aula. Essa ladeira e a chuva, os freios me traíram. As crianças caíram na risada. Sofia cochichou. Professora, ele parece um super-herói que caiu do céu. Eugênia, ainda sem reação, apenas sentiu o coração bater de um jeito estranho. Lá fora, a chuva continuava caindo, mas dentro da sala, algo novo tinha acabado de começar. 2 dias depois, o céu de Olinda estava limpo. O sol dourado se espalhando sobre os telhados de telha vermelha. O canto dos bem-te-vis soava alegre nos fios elétricos. A turma da Pequenos Girassóis se preparava para a aula de pintura, quando a porta se abriu de repente. Mateus entrou, não com a moto barulhenta, mas com uma cesta de palha, cheia de bolos bolo de rolo, e alguns buquês de ipê amarelo vibrantes. As crianças gritaram, "O homem que voa!" Ele se abaixou até ficar na altura delas, sorrindo com gentileza. O tio pede desculpas por ter invadido a aula outro dia. O tio trouxe paz aqui. Eugênia, um pouco confusa, mas educada, o convidou a ficar. Sofia e Miguel rapidamente pegaram a mão de Mateus, levando-o para um tour pela escola, a sala de música, com pequenos tambores, a cozinha, onde as professoras preparam sopa de peixe para o almoço, o quintal dos fundos, com a mangueira antiga, que dava uma sombra generosa. O ambiente acolhedor fez Mateus quase esquecer quem ele era lá fora. Enquanto estava no corredor observando as crianças correrem e brincarem, ele se virou para Eugênia, e não sabia bem por que deixou escapar. Você seria uma mãe maravilhosa. Eu quero ter filhos com você. Um silêncio tomou conta do momento. Eugênia ficou paralisada, os olhos arregalados, e as crianças se viraram umas para as outras antes de caírem na gargalhada. Professora, diz que sim. O rosto de Eugênia ficou corado, sentindo-se envergonhada e sem saber como reagir. Mateus também pareceu perceber tarde demais o que tinha acabado de dizer, mas o olhar que trocaram tímido, constrangido, carregava uma centelha de algo difícil de nomear. Na manhã de sexta-feira, o pátio da Pequenos Girassóis estava cheio de risadas, mas de repente todas as crianças ficaram em silêncio ao ver uma cena inusitada. Mateus Albuquerque, camisa branca, calça jeans, ajoelhado bem em frente ao portão da escola, segurando um buquê radiante de ipê amarelo e uma caixa gigante de bolo de rolo. Sofia atuando como conselheira. Mirim ficou ao lado dele e sussurrou ao ouvido. O senhor tem que pedir desculpas do jeito que a gente faz quando pega o brinquedo do amigo, dá um presente. Fala uma coisa bonita e sorri bastante. Mateus respirou fundo e falou alto o suficiente para todo o pátio ouvir. Professora Eugênia Soares. Peço desculpas pela frase. Fora de hora. Eu não queria deixar você desconfortável.
Eugênia, parada nos degraus da entrada, estava constrangida sob o olhar das colegas e dos alunos, mas acabou rindo quando viu Mateus tirar do bolso um cartão rabiscado claramente feito com a ajuda de Sofia e Miguel, um desenho de um homem que voa, entregando flores para uma professora sorridente. Naquela noite ela concordou em convidá-lo para seu pequeno apartamento na Rua Prudente de Moraes. Jantaram uma feijoada fumegante e ouviram bossa nova no velho rádio. Mateus falou sobre a pressão da família Albuquerque em Recife, enquanto Eugênia contou sobre a infância sem pai com a mãe vendendo peixe no mercado de São José. Entre o som suave da chuva na varanda, os dois sentiram uma conexão genuína, que não dependia de status nem de origem, algo que nenhum deles tinha experimentado antes com outra pessoa. Desde o jantar com feijoada, a figura do homem que voa começou a aparecer na Pequenos Girassóis, com tanta frequência que as professoras brincavam dizendo que ele estava prestes a virar funcionário honorário. Mateus trouxe madeira reciclada da sua empresa e, com alguns carpinteiros, construiu um novo parquinho no canto do quintal, um escorregador em forma de golfinho, balanços pendurados sob um caramanchão de buganvílias e uma casinha de madeira para as crianças brincarem de família. No dia da inauguração do parquinho, as crianças correram por todo lado gritando de alegria. Miguel puxou a mão de Mateus para mostrar. Tio, essa é a mangueira super-herói da gente. Dá uma sombra boa demais. Eugênia, observando da varanda da sala, viu-o se abaixar para ouvir cada palavra das crianças, com as mãos sujas de pó de madeira, mas com o olhar brilhando. Ela nunca imaginou que um CEO ocupado pudesse ser tão paciente. Naquela tarde, enquanto ajudava a guardar as coisas, Mateus perguntou em tom suave: Você já pensou que merece mais do que isso? Eugênia sorriu, olhando para o parquinho novo. Eu acho que se todos os dias eu puder ver essas crianças felizes, isso já é mais do que suficiente. Mateus ficou em silêncio, mas dentro dele uma ideia começou a criar raízes, uma ideia que mudaria para sempre a vida deles. Numa manhã de segunda-feira, o sol de Recife derramava ouro sobre as ruas de pedra. A escola Pequenos Girassóis se preparava para a festa junina, com as crianças vestidas de caipira dançando quadrilha no pátio. Entre a música animada, um carro preto e brilhante parou diante do portão. Dele desceu Dona Conceição Albuquerque, com um vestido de seda verde esmeralda, colar de pérolas, e ao lado dela, Isabela Torres, filha de uma família milionária de São Paulo, altiva e com um sorriso frio. O ar pareceu congelar quando Dona Conceição entrou no pátio, o olhar percorrendo cada canto da escola. Parou diante de Eugênia sorrindo, mas sem calor algum. Senhora Soares, ouvi dizer que a senhora é amiga do meu filho. Isabela interrompeu com uma voz doce, porém afiada. Deve ser divertido estar perto de alguém como Mateus. Mas você sabe, né? O mundo dele e o seu estão muito distantes. Eugênia manteve-se ereta, tentando conservar a calma, mas sentiu como se algo apertasse seu peito. Os olhares curiosos ao redor, as palavras disfarçadas de cortesia, tudo caiu sobre ela de uma vez só. Naquele dia Mateus não estava presente. E foi nesse momento que, pela primeira vez, Eugênia sentiu de forma dolorosamente nítida o peso da barreira de classe. Não apenas uma diferença, mas um muro invisível pressionando seu coração. Naquela noite, o pequeno apartamento de Eugênia estava iluminado apenas pelo tom amarelado de um abajur. Ela se sentou junto à janela, ouvindo o som distante das ondas, misturado ao barulho da chuva, pingando no telhado de telha. A folha em branco diante dela já havia sido amassada 3 vezes, mas ela ainda precisava escrever. Mateus, eu não quero ser o motivo de você perder tudo. Cada palavra parecia um corte no coração. Ela pensava no olhar frio de Dona Conceição, no sorriso irônico de Isabela, e em todas as manchetes sensacionalistas que imaginava ver se a relação deles viesse à tona. No dia seguinte, quando Mateus chegou à escola,
Eugênia apenas lhe entregou o envelope e se virou para ir embora sem coragem de encará-lo nos olhos. Ele abriu, leu rapidamente e chamou Eugênia. Espera. Mas ela já havia fechado a porta da sala e o som do tronco de madeira soou como um ponto final. Nas semanas seguintes, Mateus voltou à rotina de CEO, reuniões em São Paulo, assinaturas de contratos em Brasília, mas cada evento parecia uma sala vazia. Eugênia continuou ensinando sorrindo para as crianças, mas o sorriso era frágil, quebradiço como a superfície de um lago na estação das chuvas. Na tarde de sábado, o céu de Recife estava cinzento, as nuvens pesadas, como se fossem despejar chuva a qualquer momento. A Praça Marco Zero, coração histórico da cidade, continuava cheia de gente, turistas e moradores se misturando entre as lojinhas à beira do rio Capibaribe. No centro da praça, Mateus Albuquerque estava em pé, sobre um degrau de pedra, segurando um megafone velho, emprestado de um grupo de músicos de rua. A chuva começava a cair, mas ele não se importava. Eu sou Mateus Albuquerque. A voz dele ecoou por todo o espaço. E hoje quero dizer a todos, abro mão do casamento arranjado. Não vou me casar com Isabela Torres. Vou deixar o grupo da minha família se for preciso. Eu escolho o meu próprio caminho. As pessoas ao redor pararam murmurando. Alguns o reconheceram, o jovem CEO, que havia estampado a capa de uma revista no mês anterior. Eugênia Soares. Ele quase gritou pelo megafone. Se você está ouvindo, ou se alguém a vir, diga a ela que quero construir uma escola com você. Um lugar para as crianças do litoral, onde as tempestades não possam roubar os sorrisos delas. Escola Esperança, a escola da esperança. Você vem comigo. A chuva apertava. Uma menina que vendia tapioca ali perto do rio. Moço, ela com certeza já ouviu. Não muito longe dali, sob a marquise de uma loja de quadros, Eugênia estava parada à chuva, se misturando às lágrimas. Pela primeira vez, ela via claramente que Mateus não estava apenas escolhendo a ela, ele estava escolhendo a vida que poderiam construir juntos. A chuva no Marco Zero, naquele dia, abriu caminho para uma nova jornada. 6 meses depois, o terreno vazio à beira-mar em Olinda, onde antes só havia areia e alguns coqueiros inclinados pelo vento, transformou-se em um canteiro de obras cheio de vida. Mateus vendeu sua participação no grupo da família e investiu o dinheiro no projeto da Escola Esperança. Ele mesmo assinava cada contrato de compra de materiais e escolhia os melhores projetos à prova de tempestade. Eugênia tornou-se diretora pedagógica, usando todos os dias camisa de proteção solar e chapéu de palha, andando pelo canteiro, para garantir que cada sala tivesse luz natural e ventilação para as crianças. No dia da inauguração, o pátio da escola estava enfeitado com bandeiras do Brasil e balões verde-amarelos. O som dos tambores de maracatu ecoava e os alunos recebiam uniformes com o logotipo de um girassol abraçando uma onda, símbolo da esperança. Durante a cerimônia, Mateus subiu ao palco com o microfone. 6 meses atrás aqui, só havia o vento do mar. Hoje temos risos. E... Eugênia, você quer que esses risos caminhem conosco para sempre. Ele se ajoelhou e tirou um anel de prata, gravado com a flor de ipê amarelo. As crianças gritaram em coro. Diz sim, professora. Eugênia riu com lágrimas brilhando sob o sol. Sim. O aplauso e o som das ondas se misturaram, marcando um começo não apenas para a escola, mas para uma nova vida inteira. Numa manhã de terça-feira, a brisa do mar entrava suave pela janela do quarto de parto no hospital de Recife. Eugênia apertava forte a mão de Mateus, o suor escorrendo pela testa, mas com o olhar iluminado. O primeiro choro ecoou uma menininha, pele morna e olhos negros brilhantes. Bem-vinda ao mundo, Esperança. Mateus sussurrou, a voz embargada de emoção. De volta para casa, a vida deles se tornou uma adorável confusão. Mateus, desajeitado, trocando fraldas e levando um banho inesperado da bebê. Eugênia adormecendo na cadeira de madeira, com a filha no colo, e o riso dos dois enchendo a pequena casa com vista para o mar.
Às tardes, a família inteira ia até a Escola Esperança. A pequena Esperança dava seus primeiros passos no parquinho de madeira que o pai construiu caía, e se levantava de novo, segurando-se na estrutura do balanço sob o caramanchão de buganvílias. As crianças a apelidaram de Rainha das Flores Amarelas, por causa do laço em forma de ipê no cabelo. Mateus costumava ficar na varanda da escola, segurando a filha, observando Eugênia orientar as crianças a pintar as ondas do mar. E nesses instantes, ele sabia que havia deixado para trás exatamente o que precisava para ganhar o que era mais precioso. 15 anos depois, a Escola Esperança já era um farol para toda a região costeira de Olinda. As paredes pintadas de verde e amarelo continuavam vibrantes sob o sol. O caramanchão de buganvílias cobria o pátio com sombra e o riso das crianças ecoava como no primeiro dia. Numa manhã de junho, durante a cerimônia de abertura do novo ano letivo, Eugênia e Mateus estavam sentados na primeira fila. Ao lado deles, Esperança, agora uma jovem, ajudava a organizar os papéis do evento. Quando o mestre de cerimônias apresentou a nova professora, o público reagiu com surpresa. Era Sofia, a garotinha, que um dia chamara Mateus, de o homem que voa agora no palco, vestindo um simples vestido, mas com um sorriso radiante. No canto do pátio, Miguel, o menino que mostrará a mangueira superpoderosa agora, era o professor de educação física ajudando alguns alunos a se alinhar. Eugênia apertou a mão de Mateus e sussurrou: "Tá vendo? Tudo começou com uma queda." Mateus sorriu olhando para o pátio banhado de sol, e desde aquele dia não construímos apenas uma escola. Construímos uma comunidade. O som dos tambores de maracatu encheu o ar, enquanto os novos alunos corriam para o pátio. Flores de ipê amarelo caíam suavemente sobre os cabelos das crianças, como um lembrete de que a esperança permanecia e permaneceria sempre. Na varanda, Mateus abraçou Eugênia e a filha. No coração deles, a terça-feira caída do céu, de tantos anos atrás, havia se transformado em um legado não apenas de amor, mas de toda uma geração.